Olá, boa noite. Você que está acompanhando a TV Câmara, seja pelas redes sociais ou pelo canal 16, está começando mais uma edição do programa Câmara Mulher, que traz aqui diversos assuntos relacionados às mulheres, ao público feminino. E hoje, então, nós vamos falar de um assunto bem importante, que é a Patrulha Maria da Penha, que agora em novembro completou 10 anos de atuação aqui em Passo Fundo. Por isso estão aqui comigo o Tenente Erlon César de Paulo e também a soldado Silvia de Limazin. Bem-vindos, boa noite. Boa noite, é sempre um prazer a gente estar informando, conversando, debatendo sobre esse tema, que ele é um tema muito importante e muito latente na nossa sociedade, né? Não é à toa que ele toma, não raras vezes, principalmente em fins de semana, muito do nosso espaço no atendimento de ocorrência da brigada. Às vezes, geralmente a maioria mesmo. Já uma informação importante, Tenente. Boa noite, Silvia, bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, né? Até mesmo para relatar sobre um tema muito importante, né? Que é a violência doméstica. Então, espero que a gente traga, contribua, né? Informações também, que às vezes as pessoas não têm muitas informações, até mesmo para denunciar, né, a vítima que está sofrendo agressões, violência doméstica. Então, nós estamos aqui, né, para trazer um pouco de informações. O prazer é nosso. Eu já recebi algumas delegadas da Polícia Civil, recebo sempre o pessoal do Projur, mas eu não tinha recebido ninguém da Brigada Militar ainda aqui nesse programa, até por causa que o trabalho de vocês é bem corrido, né? Então, realmente é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada. Certo. Tenente, eu começo perguntando então sobre o objetivo da Patrulha Maria da Penha, né? Eu trouxe aqui um breve textinho assim que fala que sua atividade é voltada para monitorar, proteger e acompanhar mulheres que receberam da Justiça medidas protetivas. Então explica pra gente como é que funciona esse trabalho. Então, depois que a mulher fez o registro da ocorrência ou procurou a Justiça por outros meios, seja pela Defensoria Pública ou diretamente no fórum, né, o juiz ele vai despachar a medida protetiva quando ela solicitou, né? E aí entra o trabalho da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha recebe do Judiciário o despacho com as vítimas, os dados dela, aqueles suficientes para a gente procurar ela, e a partir daí a gente começa a monitorar a vítima, conversando com ela, dando assistência, para saber se a medida protetiva ela está sendo cumprida de fato. Então, ela começa após o deferimento da medida protetiva. Esse atendimento, então, são realizados com visitas. São visitas, Silvia, com hora marcada? São visitas surpresas? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, não. São visitas surpresas. Quando a gente assume o serviço de manhã, nós chegamos até a nossa sala. Nós temos a sala da Patrulha Maria da Penha. Nós selecionamos as visitas dos e-mails ali, tem alguns e-mails de urgência, que daí a gente faz primeiro a visita. Pegamos os dados das mulheres e vamos até a sua residência. Quando chegamos na residência, às vezes não conseguimos contatos com ela porque elas estão trabalhando, mas muitas vezes elas estão em casa. Daí nós fizemos o contato e isso aí a gente faz a fiscalização e talvez, se elas aceitarem, o acompanhamento da medida protetiva. Daí isso fica a critério delas, a gente explica qual que é o nosso trabalho e se elas vão querer que a gente continue acompanhando elas até terminar, até a vigência da medida protetiva terminar. Aí esse o nosso trabalho, a fiscalização e acompanhamento. Bem importante. Além dessas mulheres que estão em medida protetiva, vocês atendem casos assim de urgência, de emergência, ou isso fica com outra parte, né, da Brigada Militar? Assim, a brigada ela é uma só, né? Então, quando as equipes, todas elas de policiamento estão empenhadas em atendimento de ocorrência, esporadicamente a gente é chamado para algum atendimento de urgência, né? Então a gente tem que atender a ocorrência. Então, essa parte a gente faz como prioridade, mas às vezes está dando um roubo, né? Já aconteceram várias situações da gente atender a ocorrência e fazer prisões que não estão relacionadas à violência doméstica, claro, né? Então é uma necessidade, a gente não pode deixar dentro daquelas prioridades, né? Primeiro a vida, então a gente vai trabalhando assim
para atender a todas as ocorrências. Mas a prioridade é a violência doméstica e a visita, né, que a gente faz. E como você falou antes também, tenente, não só vocês atendem, né, casos, ocorrências, como quem está de plantão, final de semana, os colegas, né, que estão trabalhando fazem esse primeiro atendimento. Poderia dizer que a Patrulha Maria da Penha, ela atende o pós-delito, né? Exatamente, né? As situações de emergência são direcionadas ao número 190. Até é importante que a mulher saiba, né? Não só a mulher saiba, mas os homens também saibam, né? A parte que vai denunciar, que quando está acontecendo é no 190. A Patrulha Maria da Penha ela tem um número funcional, né? Para a gente fazer o contato com as vítimas. Mas a gente até orienta as vítimas, quando for urgência, 190, né? Para a patrulha fazer exatamente, não fugir do foco, que é esse trabalho, como tu falaste, do pós-delito, depois que aconteceu, para a gente monitorar. E aí são diversos os procedimentos que a gente toma em decorrência disso, né? Também um dos objetivos da patrulha é dar suporte, né, um suporte de qualidade às mulheres para que elas consigam romper esse ciclo de violência permanentemente, né? A medida protetiva, como a Silvia comentava antes, ela vai terminar, mas esse ciclo, então, esse trabalho que vocês fazem é constante, é uma certa preparação, assim, auxílio para essa mulher ter um auxílio permanente, de certa forma. Isso, exatamente. Como eu tinha te falado, tem mulheres que aceitam o nosso acompanhamento, né? Que daí é realizado uma vez por mês, nós vamos até lá à residência, conversamos com ela para ver se o autor está ou não respeitando a medida protetiva. Isso tudo que a gente faz durante a realização da fiscalização gera uma certidão, onde depois vai para o fórum, e aí ela relata tudo o que aconteceu. E tem umas que falam que elas se sentem mais seguras com a presença da brigada e que elas querem continuar, e tem muitas vítimas que renovam também a medida protetiva, porque geralmente é 6 meses a medida protetiva. Aí elas renovam para que se sintam mais seguras, né, com a presença ali, porque às vezes até mesmo um vizinho vê a brigada ali na frente, ai, olha ali, chega no ouvido do autor, né, para ele tomar mais cuidado, para que não procure ela, para que não desrespeite essa medida protetiva. Então, é isso aí, a gente acompanha ela se ela pedir. E tem casos também que as mulheres não querem que a gente acompanhe elas, porque elas se sentem, às vezes, envergonhadas dos vizinhos, constrangida, e daí elas preferem que a gente não continue realizando o acompanhamento da fiscalização, né, da medida protetiva. Tu sabe que até agora a gente estava dando uma palestra numa escola lá no Jabuticabal. E a gente comentou com as crianças lá, os adolescentes, na verdade, né, que a gente tem que respeitar a decisão das pessoas e das mulheres quando a gente vai trabalhar com elas e tentar quebrar esse ciclo de violência. A gente dá o suporte, dá a orientação, mas a gente não pode e não deve obrigar a mulher a tomar uma decisão, né? Tem que partir dela, senão não é uma decisão consciente e certamente não será uma decisão duradoura, né? Então isso é importante quando se fala no ciclo da violência. Até eu expliquei para eles, olha, são 2 maneiras que a gente está quebrando esse ciclo. Um é conscientemente pela vontade da mulher e o outro, infelizmente, quando chega no pior, né? Muito triste, né? Mas também a gente tem informações de que a patrulha, sim, já salvou muitas vidas, né? E também traz notícias boas. Tenente, você falou dessa parte, né, de dar palestras. Vocês fazem um trabalho de conscientização muito importante também. A gente vai, nós temos uma parceria nossa ali do PROERJ, né, que é o Programa de Resistência às Drogas e à Violência, que a gente trabalha nas escolas, e também a Patrulha Maria da Penha. Então a gente tem feito palestras nesses 2 sentidos. Um com a questão da droga e da violência, e colocamos a violência doméstica, porque ela é muito latente nas escolas. Muitos casos de violência doméstica dentro das escolas, e também os alunos acompanhando isso em casa com os pais. E infelizmente também acontece. E aquele negócio, né, a questão de orientação. Os alunos, as pessoas, na maioria das vezes não sabem o que é a violência, quais os tipos de violência que tem. Tem meninas que cresceram vendo o pai agredindo a mãe, por exemplo, né, e que hoje ela está num relacionamento que a gente chama de relacionamento tóxico, mas ela está feliz porque ela pensa assim, bom, pelo menos eu não apanho, né? Não estou sofrendo violência doméstica, mas ela está sendo privada financeiramente,
está sendo privada sexualmente, está sendo ofendida na maioria das vezes, e isso vai abalar ela, e ela só vai se dar por conta quando chegar lá na frente, quando de repente não tem mais a volta. Né? Ela acha que aquilo é normal, porque, né, passou por aquilo dentro de casa, né? É normal, normal. Falando um pouquinho, então, de localização. A Patrulha Maria da Penha aqui de Passo Fundo atende só Passo Fundo? Essa comarca se estende? Expliquem para nós. Bom, a patrulha, ela atende, no estado, ela atende 114 municípios hoje. Né? Mas elas funcionam em sede de unidade, que nem aqui nós temos o 3º Regimento, ela funciona na sede do 3º Regimento. Só que nós temos braços, né? Então, o pessoal que trabalha com a Patrulha Maria da Penha, ele passa por um curso de capacitação. Então, nós capacitamos policiais das cidades da comarca aqui de Passo Fundo, então Ernestina, Pontão, Mato Castelhano, Coxilha, e as da comarca de Itapejara também, Santa Cecília, Água Santa, Vila Lângaro e Itapejara. Então, ali a gente recebe as medidas protetivas, são direcionadas dessas comarcas para nós aqui na Patrulha de Passo Fundo, e a gente passa para aqueles policiais que são capacitados e trabalham no seu dia a dia nas cidades menores. Então, com uma demanda menor, eles conseguem fazer as visitas, né, com bastante bem a contento, né? São bastante visitas que eles fazem, eles têm conseguem monitorar melhor pelo tamanho da cidade, pelo conhecimento que eles têm da população que tem lá. Aqui em Passo Fundo, hoje, essa unidade tem quantos policiais capacitados que participam, né, da Patrulha Maria da Penha, tenente? Ano passado nós capacitamos 50 para toda a região, na região do CRPO Planalto, então são 83 municípios. Nós temos hoje em Passo Fundo, são 12 capacitados, e nós temos das outras cidades, não? São 1 ou 2 de cada cidade, e também da região de Itapejara. Agora em outubro, final de outubro, a gente terminou mais uma capacitação que nós capacitamos 10 policiais da região. Então, na região de Marau, que não tem Patrulha Maria da Penha também, mas com aquela filosofia, aquele policial que ele é capacitado para atender o pós-delito, ele também vai estar bem mais capacitado para atender quando está ocorrendo o delito. Inclusive, a gente teve um caso, né, na cidade de Marau, bem recente, que foi um colega que percebeu que era uma mulher pedindo ajuda de uma forma inusitada, né? Então, a gente vê como é importante a preparação desses policiais. Sim, exatamente. E até ele me falou que se eu não tivesse participado do curso, eu não ia ter esse tino de fazer isso dessa maneira. Né? Então, isso é interessante. E a brigada ela está tentando expandir. Então, todo ano ela tem uma quantidade, né, de policiais militares que são capacitados em todo o estado. O policial escolhe se ele quer fazer, se ele quer ir para essa área, fazer essa capacitação? Como é que funciona isso? Por hora, né, quando está tendo essa capacitação aos poucos, né, os policiais são voluntários. São todos voluntários para fazer isso. Né? Vai chegar uma hora que de repente não vai ser todo mundo voluntário, porque a gente imagina que deva passar por todos essa capacitação. Mas no primeiro momento são voluntários e grande parte deles atuam daí nas visitas. Silvia, a capacitação é bem importante, né? Porque vocês atuam não só como policiais, protetores, mas nem você falava antes, tem que ouvir, tem que conversar, são quase psicólogos dessa mulher vítima de violência, né? Então é bem importante estar capacitado para isso. Exatamente. Ali no curso, na capacitação, a gente aprende muita coisa, né? Até mesmo acolher, como chegar até a residência, como tu conversar com a vítima, porque como ela está em estado de vulnerabilidade, que ela sofreu alguma agressão, ela tem medo muitas vezes de se expor, de falar o que ela está sentindo. E ali tu tem que ser, acima de tudo, humana, tu tem que acolher, né? Tu tem que escutar, né? Não pode dar palpite, porque tu fez isso, porque amanhã não sei o que lá, tu volta, não. Tu tem que escutar elas e levar um conforto para elas, porque naquele momento elas precisam disso, elas precisam de um abraço. Muitas vezes nós chegamos nas visitas, elas pedem um abraço para nós. Muitas vezes a gente chega numa visita onde a mulher não tem o que comer, não tem alimento, os filhos não têm o que vestirem. Então a gente dá esse primeiro suporte para eles, além do nosso serviço que é fiscalização, a gente dá esse suporte social e depois encaminha para algum órgão, uma instituição social da prefeitura. Então assim, tu tem que ter esse curso para te ter uma base, né, para como tu tratar elas no momento que elas mais precisam de ti, né? Porque muitas vezes eles têm a visão da Brigada Militar como repressiva,
Mas nesse momento, claro, às vezes nós temos que ser repressivos, mas esse momento não, esse momento a gente tem que acolher, a gente não pode julgar a vítima, né? A gente tem que levar a maior, assim, ó, o maior carinho, tem que ter carinho com elas, tem que saber escutar elas. Então, é diferenciado, né? Até elas terem confiança em ti para elas contarem o que elas estão sentindo, é muito importante esse curso, porque a gente tem bastante fases do curso ali que eles ensinam, eles nos ajudam, nos dão um suporte de como a gente conversar com a vítima. A presença da Silvia ou de outras mulheres também deve ser importante nesse caso, né, Tenente? Às vezes a mulher só sente a vontade para falar com outra mulher. Por mais que a gente, digamos assim, tenha uma mente aberta para conversar e entender, a figura feminina ela é de suma importância, tanto que uma patrulha ela não necessariamente, mas ela deve, a recomendação é que ela tenha uma mulher e um homem, né? A mulher pelo tato, pela afinidade entre as mulheres, né? E o homem também pela força física também, porque a gente pode encontrar um agressor. Deve acontecer bastante, inclusive, né? Exatamente. Então tem essa situação bem importante que as mulheres conversam com a mulher. Até mesmo em delegacias, muitas vezes as mulheres chegam lá e elas não ficam muito à vontade para fazer isso. Tanto que na delegacia, aqui em Passo Fundo, tem uma sala das Margaridas, que é um local que as mulheres tenta deixar elas mais à vontade para elas falarem, né? Que aí, quando a pessoa fica à vontade, a gente acaba descobrindo mais e tendo suporte, né, para buscar o atendimento melhor. Tenente, Silvia, né, soldada, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida a gente retorna, então, com mais informações sobre a Patrulha Maria da Penha. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, aqui na TV Câmara, que hoje fala sobre a Patrulha Maria da Penha. Por isso estão aqui comigo o Tenente Erlon César de Paulo e também a soldado Silvia de Lima Zin. Então falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre o funcionamento, enfim, o atendimento da patrulha. Queria perguntar para vocês também sobre a importância desse atendimento, a mulher ser através de uma rede, né, Tenente? Então não é só o trabalho da patrulha da Brigada Militar, como outras instituições se envolvem nesse trabalho. Nós temos uma rede de proteção aqui em Passo Fundo muito atuante, né? E bem comunicativa. Então a gente tem os contatos diretos, assim, por dizer. Então a gente conhece o pessoal todo que trabalha na rede e isso facilita. Porque sozinho, né, a gente não tem como trabalhar. A gente precisa do apoio, nós somos apoio das outras entidades também, dos outros órgãos, e aí vai se completando, né? Porque senão não tem como a mulher sair de uma situação de violência e tentar recomeçar de novo. Ela precisa de primeiro a segurança dela, o tratamento de segurança, ela precisa de um acompanhamento psicológico, ela precisa de um acompanhamento de assistência social, e ela precisa de um acolhimento, ela precisa de um teto muitas vezes, porque a partir daquele momento que ela decidiu quebrar esse ciclo, ela não vai ter aquele teto, ela não vai ter alimentação, então ela vai depender das escolas para os filhos dela, porque a gente fala muito da mulher como vítima, mas a família inteira se torna vítima, porque isso abala a família inteira, né? Os filhos,
a comunidade em geral, uma família toda, pais, avós também passam por esse sofrimento quando tem uma situação de violência doméstica. Os filhos, principalmente, né, Silvia, a gente comentava assim a importância desse cuidado que vocês têm nesse acolhimento. Vocês devem ter que fazer isso não só com a mulher, mas com as crianças também, pensar para onde vão, todo esse cuidado realmente humano. Sim, exatamente isso. Quanto aos filhos ali, é uma das partes mais frágeis também, né? Porque ele está vendo o fim do relacionamento do pai e da mãe, abusivo o relacionamento muitas vezes. Então, ele tem aquele vínculo de pai e mãe, dali um pouco se rompe essa parte aí. Então, assim, muitas vezes eles estão bem, eles precisam, né, que nós, assim, eu como mãe, a gente se depara com muitas coisas que a gente não gostaria de, né, de que acontecesse isso aí no dia a dia, mas infelizmente acontece. E eles vêm muitas vezes, eles acham legal a polícia, a gente tenta interter eles em questão de alguns minutos que nós estamos lá com a vítima, né? Mostramos a viatura, conversamos, eles entram, olham. Muitas vezes a gente retorna com algum brinquedo, alguma doação para eles ali, né? Até mesmo para eles ter essa visão que a polícia é protetora, que a polícia é amiga deles, né? Porque muitas vezes os pais acabam assustando, vou chamar a polícia para te pegar se fizer alguma coisa. E não, a gente mostra da parte protetora, né? Que a gente é amiga, se caso eles precisarem, eles que entrem em contato conosco, que eles façam, né? Solicitem uma viatura, porque tem crianças que às vezes ligam passando trote no 190. Também a gente explica essa parte, né? Que não passe, porque é muito importante, né? Assim como a mãe deles está precisando, ou eles também, outra pessoa está precisando. E é muito legal, assim, o convívio com eles, né? Criança é tudo de bom, né? Ao mesmo tempo que é difícil ver quando eles estão numa situação de vulnerabilidade, também é recompensador ver uma criança feliz quando vocês fazem isso, né? Exatamente. Tenente, a Patrulha Maria da Penha não tem bairro, não tem classe social, vocês fazem esse atendimento nos mais diferentes locais da cidade. Sim, a violência não tem muitas vezes endereço, né? Ela fica, a gente brinca ali, ela fica saltitando de lugar em lugar. E às vezes as pessoas têm uma ideia de que só mulher pobre que apanha, né, que sofre violência, na verdade. E também, mas não é verdade. Porque nas classes mais altas, né, a gente tem o exemplo agora da Ana Hickman, que a gente estava comentando antes ali, que sofreu violência. Então isso é uma prova, para quem acha que não acontece. O que acontece muitas vezes, por uma questão de status ou de dependência financeira, que as mulheres, uma classe mais remediada, elas fiquem, né, sofrendo essa violência caladas, com medo de perder algum desses privilégios, ou de não ter apoio de alguém, ou porque o marido de repente pode ser uma pessoa influente e que ninguém vai acreditar no que ela está contando, esse tipo de violência. Porque o criminoso, né, o agressor, geralmente da violência doméstica, ele é uma pessoa que é uma pessoa íntegra, de bem, que se dá bem com todo mundo, só que entre quatro paredes ele se torna uma pessoa agressiva. E que muitas vezes, deixando de um relacionamento, quebrado o ciclo, ele vai para outro relacionamento e vai continuar fazendo a mesma coisa. Então já está dentro dele muitas vezes, né? Mas também a gente tem que levar em conta que às vezes tem um deslize, né? Aquela briga normal, aquela discussão normal que acaba vindo para um ponto de violência que muitas vezes não é a intenção do agressor, mas que é um crime, né? Tem que ser combatido, mas que aí fica mais fácil, porque não é a intenção, né? Não se vê aquela gravidade. Então a gente também vai nisso, né? Muitas mulheres 3, 4 dias depois se arrependem e pedem a revogação da medida protetiva. Então às vezes quando a gente vai abrir a medida para ir atrás, já está revogada, né? Então a gente percebe, né, que muitas mulheres no impulso ali também, né? E muitas delas não voltam, né, para nós. Então a gente fica tranquilo, mas em muitos casos que a mulher pede a revogação, passa um tempo, elas pedem outra medida também. Vocês também devem ter muitas histórias para contar, mas
nesses casos que nem você falou de chegar lá na visita e o agressor estar lá, estar lá por convite ou aceitação da vítima, ela já aceitou de volta dentro de casa, então vocês passam por tudo isso, né? Eu sempre digo pro pessoal, a gente chega e tá o agressor chimarrando com a vítima. Não, mas nós já estamos, mas acho que era só voltar, que não precisava avisar, né? Olha, infelizmente a gente vai ter que ir para a delegacia porque tem um descumprimento de uma ordem judicial. Não é nem o descumprimento da vontade da mulher, porque já retornou muito, ocorre bastante, né? Aí eu achei que não precisava avisar. Não, mas tem que avisar. Ela é orientada, inclusive, a isso, né? Para ela pedir a revogação. Porque nesses casos a gente é obrigado a levar o autor, né, o agressor, o que foi agressor, levar para a delegacia para esclarecer e fazer a ocorrência policial. Mas já também aconteceu de chegar e o agressor estar na casa contra a vontade. Então, ele vai para a delegacia, ele vai preso, ele vai para o presídio e depois vai depender do trâmite judicial para ele sair. Quando a gente falava ali de classe, enfim, também me veio uma curiosidade, assim, também que a gente observa, que é com relação à idade, né? Hoje acredito que as mulheres mais jovens, elas estão mais instruídas, conscientes, devido a campanhas tão importantes como essa que vocês fazem. Então, talvez sofram menos agressão ou sofram uma vez, já se afasta aquele relacionamento. E mulheres de outra geração, mais velhas, passem por isso. Vocês acham que tem isso ou é uma observação equivocada? Assim, segundo pesquisas, as mulheres de até 25 anos são as que mais sofrem de violência. Sério? Olha só, não achava isso. Mas tem outro dado, né, que a Silvia estava comentando antes ali, da questão das mulheres mais velhas também. Porque daí elas sofrem caladas, elas têm aquela questão da tradição, da família. Cultura cultural, familiar. Exatamente. Olha só, mas esse dado bem importante mesmo das mulheres de até 25 anos, né? E também a gente tem falado que as denúncias têm aumentado, puxando um pouquinho para o gancho que eu trouxe das mulheres estarem mais instruídas, conscientes. A própria sociedade como um todo, que às vezes não é a mulher que denuncia, né? É um familiar, um vizinho. Tu tem alguns números sobre isso, né, Tenente, que de 2020 para cá foi aumentando esses números de ocorrência, de atendimento? Exatamente. Aqui na patrulha, toda medida que a gente recebe, né, a gente cadastra a vítima. Algumas vítimas, elas são cadastradas 2, 3, até 4 vezes, né, e muitas vezes não pelo mesmo marido, né, ou pelo mesmo agressor. Né. Então, 2020 para cá, a gente tem constatado uma ascendência de acompanhamentos de medidas protetivas. Estamos ficando mais violentos, né? Estamos sendo mais orientados a fazer e tomar os procedimentos, não ficar atrás do muro, né? Então, a gente acredita que essa questão de conscientização ela tenha sido, né, primordial para esse aumento. Não quer dizer que porque a violência, ao contrário dos outros tipos de violência, essa violência ela ocorre mais de 80% dentro de casa. Então, para ela sair de dentro de casa, ela demora um pouco, muitas vezes. Então, ela está saindo, isso é prova, né, que tem aumentado o número de denúncias. Importante a gente falar também, né, soldado, tenente, que em 2020, né, houve um aumento alarmante de casos de violência contra a mulher. E isso se deve muito ao fato de que a pandemia deixou as pessoas em casa, né? Vocês perceberam também esse aumento? Foi importante, foi infelizmente marcante? Assim, a violência ela existe, vai existir com pandemia, sem pandemia. Os relacionamentos começaram a ter um pouco, a convivência começou a ser maior na pandemia, o pessoal começou a ficar trancado em casa. Tem toda aquela questão psicológica do medo dessa doença também, né? Então, eu acredito que quanto mais relacionamentos, mais a probabilidade de ter esse tipo de violência, esse contato, né? Como sendo uma violência que basicamente, na maioria das vezes acontece dentro de casa, então quanto mais tempo o casal for conviver, mais a probabilidade de ter aumentado isso ali. E de fato aumentou, né? Mas hoje, né, com esse aumento de denúncias, né, a gente já tem mais acompanhamentos do que daquelas decorrentes da época da pandemia.
O fator drogas e álcool também é um grande influenciador da violência, onde há usuários, né? Sim, sim. Até nesse fator aí, deixando, né, até trazendo mais informações, nós temos bastante casos de avós que denunciam os netos, né? Porque não é somente a vítima é a mulher casada ou namorando, mas também netos, irmãs, relacionadas, filhas, isso aí, contra a mãe. E o que aumentou bastante, que nós temos bastante realizado, nós estamos acompanhando e realizando visitas, são de avós com netos. E geralmente é sobre isso, os netos se envolvem no mundo da droga e daí acabam agredindo a avó, né? Chegam em casa, querem dinheiro para suprir a necessidade deles ali, para comprar drogas e acabam agredindo as avós. Então, assim, deixando bem claro também que a vítima não vai ser sempre uma mulher, mas o autor pode ser tanto uma mulher quanto um homem, né? Por quê? Porque hoje nós temos relacionamentos homoafetivos, né? Que está ocorrendo de mulheres que são casadas com mulheres e também entram dentro da Maria da Penha, né? Tem mulheres que a gente atende também que são casadas com outras mulheres que sofreram agressão, violência doméstica, que também nós estamos fazendo o acompanhamento, né? Daí, não sei se o senhor quer complementar referente a isso, tenente. Bem importante nessa informação de que vocês protegem a mulher, independente de quem for o agressor. Isso aí. Até uma questão da rede, né? Voltando à rede, os CAPs aqui, tem o CAPS-AD que atua bastante, né? O Poder Judiciário já está determinando que se faça tratamento e tem muitas pessoas que utilizam também dessa ferramenta para buscar um tratamento imediato. Para a questão de drogas, uma internação compulsória. Eu estava fazendo uma investigação preliminar ali, no caso de denúncia de violência policial, que a guarnição já tinha atendido 4, 5 vezes naquela mesma residência. E os pais, sempre aquela questão de agressão, de ameaças fortes, temiam pela vida dele, que o juiz determinou que se cumprisse uma internação compulsória. Porque está afetando bastante, né? Nos seminários que eles têm feito na cidade aqui, volta e meia vem à tona a questão da droga e do álcool. Né? Aquele ditado, né? Ele é um santo homem, só é ruim quando está bêbado. Né? E quando bebe, né? Daí a gente brinca, né? Vive bêbado, né? Porque todo fim de semana, por isso que se acentua também nos fins de semana esse número assim alarmante de ocorrências de violência doméstica. E se for para o cenário estadual, no ano passado, Porto Alegre nós tivemos 10 feminicídios, Caxias do Sul 7 e Passo Fundo 6. Então, comparando com a quantidade de população, proporcionalidade, Passo Fundo ficou bem à frente no estado com esses 6 feminicídios. Né? Um deles, inclusive, foi de um relacionamento homoafetivo, uma mulher matou a outra. Né? E esse ano a gente tem um caso de feminicídio, né? Que a gente acompanhou a vítima e ela pediu a revogação. 10 dias depois, o marido dela matou ela. Nossa, eu chego a ficar arrepiada, assim, porque imagino pra vocês o quanto deve ser difícil isso, assim, né? Claro, ao mesmo tempo que tem a sensação de que o dever cumprido, vocês fazem a parte de vocês, mas também deve ter, né, um sentimento de que poderia ter feito mais, né? Isso é bem difícil. E tu acaba se envolvendo com as vítimas, né? Naquela questão do cuidar, do proteger. Então, tanto que às vezes nas conversas da rede, tenente, o que o senhor acha da vítima tal? O senhor não tem visto a vítima tal? Eu pergunto para o pessoal, eles têm acompanhado, né? E tem uns casos ali que o pessoal, nós temos que levar uma cesta básica para a dona fulana, que ela está precisando. Roupas. E ela é um amor, ela é querida, as pessoas de mais idade principalmente ali, né? Então a gente tem feito esse trabalho e acaba se envolvendo, né? Sim. Cria um vínculo, né? Que nem vocês falaram, o trabalho de vocês é muito humano, então acaba acontecendo isso. Bom, pessoal, a gente, né, vai encerrando o nosso programa, que nem a gente comentou antes, teria muito assunto, né, para falar da Patrulha Maria da Penha, mas claro que fica também o convite para vocês voltarem outras vezes falar mais desse assunto. Mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem aqui um pouquinho sobre a importância da denúncia, né? A gente sabe que a Patrulha Maria da Penha, ela realiza um trabalho bem importante, tanto que vocês falaram, né, da redução de 6 para 1 feminicídio. Parabéns, acho que esse número se deve muito ao trabalho de vocês também.
Mas claro que a violência ela não escolhe, não tem data marcada, enfim. Então, para aquela pessoa que está nos ouvindo, que vê um familiar, um vizinho passando por isso, né, que denuncie, então que vocês deixem, né, esse recado importante sobre denunciar a violência contra a mulher. Isso aí, pessoal, a gente pede para vocês que liguem para o 190, né, em caso de emergência, ali onde vocês estão passando por isso, de ver alguma pessoa, alguma mulher sofrendo violência doméstica. Ligue e denuncie. Tem aquele ditado que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. Por quê? Porque evita muitas vezes um feminicídio, né? E assim a gente vai conseguir chegar e tentar mudar isso aí, né? A Patrulha Maria da Penha vai tentar mudar que não ocorra muitas vezes feminicídios. Enfim, denunciem, não fiquem calados. Também o número 181, que é o da Polícia Civil, que é em casos em que não é uma denúncia da vítima com... 180. 180, desculpe. Que é quando já percebeu esse fato ou tem alguma Exatamente. informação. A gente perguntava o pessoal na escola agora se está acontecendo 190. Se tem notícia que alguém está sofrendo essa violência, qualquer tipo de violência, né, seja ela sexual, patrimonial, moral, psicológica ou física, ela pode fazer a denúncia no 180, que vai chegar para os órgãos competentes. Muitas vezes chega para nós, outras vezes vai para a Polícia Civil para fazer investigação e assim segue. O importante é não calar. Nós temos um trabalho bem articulado com a rede, com os demais órgãos de segurança e a gente pede para a população, denuncie, porque começa com um xingamento, passa para um beliscão, daqui a pouco já vem um tapa e quando a gente vê, chega que a gente não quer, de fato, a gente não quer nenhum tipo de violência, mas um feminicídio é muito mais marcante, dolorido e tem a questão da família. Não esqueçamos que a família é a base da sociedade e aquele vizinho que não denuncia, ele pode ser prejudicado também. Todo mundo, a comunidade em si, ela vai ser prejudicada. Então, denuncie, liguem para a Brigada Militar, acione os órgãos, procure o aconselhamento. Muitas vezes tem aquela rede que não é a rede de proteção, mas é a rede de vizinhos, a rede de amigos, que é muito importante também, que já é outra conversa, né? Então a gente pede, não fiquem caladas as mulheres. Aliás, os homens também, né? E é uma outra coisa que é muito importante, é o papel do homem, né? Mas não se calem e denunciem. Tenente, soldado, muito obrigada pela participação de vocês. A gente sabe, né, que é um trabalho que vocês, para achar um tempo para vir aqui ficar sentados deve ser difícil, mas também é um trabalho de conscientização. Obrigada, foi um prazer receber vocês e a TV Câmara, né, se coloca à disposição também no que vocês precisarem para a divulgação desse trabalho tão importante. A gente que agradece e estamos sempre à disposição. Obrigada. Isso aí, uma boa noite a todos. Agradecemos a oportunidade, né? Mas talvez a gente tenha outras oportunidades de vir para relatar, né, o nosso trabalho. Então a gente agradece aí vocês pelo receberem nós. Vamos esperar que o próximo ano eu traga vocês para dar notícia que não tivemos nenhum feminicídio, então, né? É um sonho. Nenhum mais do que já teve. É verdade. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher. Uma boa noite e até a próxima semana.